noite ouvir. Um novo tempo de milagres está chegando aí. Quantos acharam? E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos coordenadamente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam todos assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram cada um sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isto foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua materna. E todos eles estavam atônitos e maravilharam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileu todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilharam, maravilharam e estavam em dúvida, dizendo uns aos outros: o que isto significa? E outros zombavam, diziam: estes homens estão cheios de vinho novo. Pode se assentar em nome de Jesus. Dez dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus, a Bíblia declara que os discípulos estavam observando Jesus subir em uma nuvem. Logo após Jesus ter passado aos discípulos algumas lições, após Jesus ter dado algumas ordens, algumas ordenanças, Jesus começa a subir aos céus. E eles começavam a observar Jesus sumindo na nuvem. Os anjos de Deus vieram, dialogaram com os discípulos dizendo: por que vocês estão aí olhando a este Jesus que está indo aos céus? Este mesmo Cristo que vocês estão vendo indo aos céus é o mesmo também que descerá dos céus. Jesus havia dado a eles uma missão, mas Jesus também, ele foi um homem que viveu 100% a vida humana aqui nessa terra. E Jesus, ele começa com 30 anos de idade a exercer o seu ministério na terra. Ele começa a sair à procura de homens. Ele começa a observar na humanidade, em meio ao pedigree daqueles que eram da religião oficial. E Jesus começa a fazer agora o seu grupo, para que ele pudesse mentorar esse grupo, para que ele pudesse orientar esses homens, para que fossem homens que estivessem ladeando a Jesus Cristo, para que Jesus não estivesse só. Deus, ele faz essa parceria com o homem. Deus por si só, ele não precisaria do homem para fazer a obra de missões. Deus poderia ter enviado anjos. Os anjos, eles têm em suas próprias naturezas, e a própria Bíblia declara isso, que os anjos, eles têm esse desejo de pregar o Evangelho de Jesus aqui na terra. Vai chegar um tempo sim, quando lemos Apocalipse, que vai ficar anjos nos céus das nuvens, e anunciará o Evangelho de Jesus, depois do arrebatamento. Mas eles vão estar agora, estão de barba de molho, porque Deus, ele entregou essa tarefa.
Deus, Ele quis, Ele achou no ser humano. Ele não deixou os anjos pregarem. Ele não deixou os principados, os poderes celestes pregar este evangelho. Deus, Ele estabelece um romance tão lindo com a humanidade. Deus, Ele coloca, já foi dito aqui, nós estamos voltando a dizer sempre, como o apóstolo Paulo dizia: eu não me canso de falar as mesmas coisas sempre. Foi citado o livro de Gênesis aqui, onde Deus, Ele estabelece um relacionamento com o ser humano. Ele vai toda tarde receber a sua adoração, a adoração que era devida ao seu nome de Adão. E a Bíblia Sagrada diz que Deus estabelece esse relacionamento com o ser humano. O ser humano por si peca, o ser humano sai da presença de Deus. Deus afasta o ser humano por um tempo, e Deus começa agora a levantar, depois do dilúvio, quando Deus, Ele afasta este homem do Éden, Ele cerra os portais do Éden, colocando querubins no oriente do Éden, para cerrar, para ocultar, para que o homem não voltasse ao Éden. Deus agora começa, antes do dilúvio, Deus começa a observar a humanidade, e Ele começa a observar os seres humanos, e Ele tem um projeto de vida através do próprio ser humano, porque Deus, Ele não usa, como foi dito aqui, super-homens. Deus não quer na sua obra pessoas que se acham super-heróis para poder fazer a obra. Deus conta com um vaso de barro para que Ele encha da sua grandeza este vaso. Deus, Ele começa agora a fazer uma parceria. Ele levanta os patriarcas. Há um momento em que Deus levanta os patriarcas, e os patriarcas agora iniciam uma grande jornada na presença de Deus, mas eram homens falhos, eram homens que iniciaram bem as suas carreiras de fé, louvado seja Deus, mas aí eles começam a falhar. Tem a época da consciência, a época patriarcal. Deus começa agora a trazer também a época em que Deus levanta os juízes na terra. Eles não deram conta do recado, porque eles viram que o ser humano é difícil de lidar com o ser humano. O homem é difícil de se lidar. É pessoas de personalidade instável. Ora está bem, ora não está bem. Ora te cumprimenta com alegria, ora eles estão desdenhando de você. Ora você abraça ele, ora está alegre, ora está triste. O ser humano é difícil. É difícil lidar com o ser humano. Deus começa agora a levantar os profetas, e os profetas eram porta-vozes de Deus. Profeta era porta-voz de Deus. O pastor de Minas Gerais, de Minas Gerais falando, os 5 ministérios. Deus, Ele levanta apóstolos, Ele levantou profetas, Ele levantou evangelistas, Ele levantou pastores e mestres. Aqui, nesse dedo aqui, Deus levantou apóstolos. Apóstolos são mensageiros de Deus, não são nada mais além do que garoto de recado de Deus. Não tem nada de especial e de extraordinário nessa titularidade. Era o apóstolo. Deus levanta profeta com esse dedo aqui, com a autoridade ele aponta os erros da nação, com autoridade e carinho ele aponta todos os nossos erros, não para nos humilhar, mas para que a gente possa ser confrontado com as verdades do reino de Deus, porque Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus. E quando nós abraçamos o reino de Deus, nós temos que entender que nós temos que ter uma virada de chave na nossa mente, porque Paulo disse que nós não temos que se conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus deu apóstolos, Deus deu profeta para apontar, homens de coragem, mulher de coragem, para apontar o erro quando necessário, porque o verdadeiro amigo não é aquele que te vê no erro e concorda contigo porque você está abrindo porta para ele pregar na igreja. O verdadeiro amigo é aquele que diz: você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa virar esta chave da sua mente, você precisa ser confrontado com as verdades do Espírito Santo. Ele dá uns para evangelista, o evangelista está no meio, é o que media, é o que auxilia, é o que vai, é o missionário local.
Estamos precisando de evangelistas. Porque tem gente que acha que essa escada de na igreja ser cooperador, ele começa a trabalhar para ele poder ser diácono. Depois de diácono ele vai subir uma escada para presbítero. De presbítero ele sobe uma escada para evangelista. De evangelista ele diz que já está no topo, mas a escada é ao contrário. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Não é na horizontal, é na vertical que Deus ele nos chama. E se você pensa isto, e se você tem isso na sua consciência, de que cargo e titularidade significa alguma coisa, porque o que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus não é servir o pastor da igreja apenas. Servir e fazer a obra de Deus não é você estar em uma comunidade de fé e você apenas participar dos cultos ou assumir um compromisso em algum departamento. Isso não é fazer a obra de Deus. Quando você estende a sua mão, isto é fazer a obra de Deus. Quando você acolhe, isto é obra de Deus. Quando você compartilha, isto é obra de Deus. Quando você dá suas vestes, quando você dá o seu dinheiro, que é do seu suor, isto já é a obra de Deus sendo feita. Deus precisa de evangelistas, porque tem pastores que eles passaram por essa hierarquia, mas se esqueceram de ser, que eles um dia foram diáconos. O pastor Marco Feliciano pregou aqui ontem, e ele diz que às vezes existem pastores que tratam seus obreiros como funcionários, mas funcionários sem salário. Se desse salário pelo menos. Deus ele não quer que nós tenhamos esse espírito. Você não é funcionário da igreja. Você é um servo de Deus, escolhido por Deus, lavado e remido. Ninguém é maior do que ninguém aqui. Eu não sou maior do que aquele que está aí assentado, porque também Deus te chamou. Você é terra sagrada de Deus, e eu tenho que saber como é que eu piso essa terra. Aí vem o terceiro ministério, que é o ministério pastor, apóstolos, profetas, evangelista e pastor. Por último, mestres. Os mestres, por que é o dedinho é o mestre? Porque quando você tem comichão no ouvido, é o mestre com a palavra que ele vai coçar. É com esse dedinho aqui, não é com o dedão que você coça. Quando o crente está com comichão no ouvido, ele está ouvindo um monte de coisa por aí que não é a palavra de Deus. São os mestres da igreja, que vai ali com o dedinho, com a palavra de Deus, e começa a desobstruir esta via, para que você ouça a palavra de Deus. E o pastor, por que é nesse dedo aqui, anelar? Porque é o dedo onde vai a aliança. Todos têm a sua funcionalidade, mas Deus só tem aliança com o pastor. É onde está o dedo aqui. Deus respeita os apóstolos. Deus chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas só o pastor tem compromisso com Deus. É o dedo da aliança. É onde Deus está dizendo aqui que tem muitas pessoas nessa pandemia. Deus fez uma varredura. Esta pandemia nivelou todos. Nivelou igreja na área eclesiástica, na área política, em todos os aspectos da nossa vida. Deus, através da pandemia, começou a nivelar os seres humanos. Teve pregadores que tiveram que fechar portas. Teve pastores que fechou igrejas. Foi dito aqui ontem, porque se achava o tal, pregando e fazia o que queria e mandando, não quer passar o bastão para a próxima geração. Deus começou a limpar os púlpitos do Brasil. Homens que sentam na cadeira de presidência e acham que vai ficar vitaliciamente ali, não prepara, não discipula. Deus está chamando pastores, obreiros, para ser discípulos. Você tem que deixar um legado. Eu tenho que deixar um legado para a minha geração. As pessoas têm que olhar e dizer: aquele ali era um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um servo de Deus. Deus fez a limpa. Mas o que isso tem a ver com o texto?
Nós estamos falando aqui que depois de 10 dias de Jesus ter sido assunto aos céus, a festa do Pentecoste fazia parte de uma sucessão de festas do calendário judaico. Elas eram as mais importantes em uma sequência que eram a festa da Páscoa, que celebrava a saída do povo hebreu do Egito, e de como as casas tinham o sangue do cordeiro imolado nos umbrais da porta, e de como foram poupadas as vidas que ali estavam pelo anjo destruidor. A segunda festa, que era mais importante em Israel, é a festa das primícias, que celebrava os primeiros frutos que eram consagrados a Deus. A terceira festa era a festa do Pentecoste, que era uma festa das colheitas abundantes. Todas estas festas ganharam uma significação posteriormente na igreja de Jesus Cristo. A Páscoa, por quê? Porque foi na Páscoa que Jesus foi imolado. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As primícias, porque Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos e se tornou as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro fruto da ressurreição a Deus o Pai. E o Pentecoste, porque a colheita da salvação abundante no mundo começou quando o Espírito do Senhor se derramou sobre a igreja num dia de Pentecostes. Qual é a pedagogia que o Pentecoste ele traz como benefício para a igreja, e é tão importante para a igreja do Senhor e para aqueles que se dizem servos de Deus e para aqueles que se dizem serviçais do reino de Deus? Qual é a pedagogia do Pentecoste? Para que o Pentecoste foi sugestivo? Deus derramar o seu Espírito exatamente num dia de muita festa, alegria e celebração. Deus é um Deus que gosta de festa. Se tem um Deus que gosta de festa, é o nosso Deus. Ele gosta de festa e é por isso que Ele está aqui. Deus, Ele odeia igrejas que não têm o Espírito do Senhor, aonde não há alegria, aonde a liturgia fala mais alto. Não, irmão, você tem que pregar aqui. Eu já tive igreja que o pastor disse, ó, tem uma cruzinha ali, você fica em cima da cruz. Se tiver que virar, porque a homilética diz, a arte de pregar, que você tem que fazer só esse movimento para a esquerda e este movimento para a direita, e quando sim, o movimento para trás. A teologia está engessando, tem engessado muitas pessoas, não entende o que é teologia, pastor Esteves. O que é teologia, me perguntaram na TV, pastor, o que é teologia para você? É apenas um compêndio aonde você faz uma sistemática de assuntos para poder organizar. A Bíblia foi organizada nessa sistemática, não é apenas sistematização. Então, pastor, o que é teologia? Teologia é Deus emprestar a lupa dele para que você olhe para a vida, para o mundo com o mesmo olhar que ele olha. Ele olha para a prostituta com amor, ele olha para o drogado com carinho, ele olha para o falido, aleluia, com todo especial. Deus, a teologia é para você saber olhar como é que Deus olha, é para você ver o mesmo, ter a mesma visão que Deus tem. Sabe por que tem muitas pessoas que julgam os outros na igreja? É porque eles não entenderam nada da teologia de Deus, da teologia. Pedro disse na sua carta, crescei na graça e na teologia. Conhecimento de Deus é o que está faltando para cada um de nós. Foi sugestivo Deus derramar o Espírito Santo em um dia de festa, em um dia de festa, porque o meu Deus é festeiro. Você que não gosta de festa, quando se fala de festa, fala-se de alegria. Quando se fala de festa, fala-se de barulho. Quando se fala de festa, fala de felicidade, de emoção, de comemoração, de compartilhamento e de partilhamento. Isto é a festa. E nesta noite, nesta tarde, nós estamos em festa aqui. E se você está celebrando nesta festa, manifeste-se aí dando glória a Deus, porque Deus está aqui.
Qual a pedagogia do Pentecoste? Em primeiro lugar, o Pentecoste é a festa da unidade. Diga, o Pentecoste é a festa da unidade. Pentecoste é um vocábulo grego que significa 50º dia. Nós estamos há 3 dias aqui. Eles faziam festa 50 dias. 50 dias. O povo festeiro, o povo judeu. A festa durava 7 semanas. Desde o dia da Páscoa até o 50º dia. No verso 1 diz: todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Isto fala de unidade. Isto fala de união, de coinonia, de comunhão, de estar no mesmo espírito uns com os outros. Se nós não estivermos em unidade nessa noite, quando nós nos reunimos no mesmo lugar, se não há unidade, se não há o mesmo sentimento, se não há o mesmo pensamento, se não há o mesmo foco em um só objetivo, não há como o Pentecoste de Deus se manifestar. Porque em primeiro lugar ele se manifesta quando há unidade, união. O Pentecoste ele se dá quando há unidade no meio do povo. E está faltando isto nos últimos dias, na igreja dos últimos dias, a unidade, a união. Mas eu sei sim, que existem pessoas que às vezes escutam o evangelho, como foi dito aqui. Algumas pessoas pregam tantas coisas por aí, e essas coisas, uma mensagem talvez sem sentido, uma mensagem cheia de técnicas, uma mensagem cheia de pitacos, de psicologia. Pessoas que utilizam da psicologia para poder manipular o sentimento das pessoas, fazer elas chorarem, fazer elas terem reações de tristeza, e ela começar a chorar, e ela achar que aquilo é a manifestação do Espírito. Não é. Foi porque nós, com a psicologia, nós temos esse poder de mexer com as pessoas. E tem muitos pastores desistindo do Espírito de Deus para ser coach por aí. Foi dito aqui, e eu disse: Deus, eu vou falar também. Eu tenho amigos que agora não são mais pastores, são coach. Tem um monte de moleque aí. Moleque, sabe o que é moleque? Menino, não tem experiência de obra, nunca dirigiu uma congregação, diz que é coach e está dizendo assim: 5 passos eu vou ensinar para você ter um ministério abençoado e próspero. Nunca dirigiu uma congregação. Pastor coach, eu sou coach agora. Eu vou ensinar princípios para que você encha a tua igreja. Você vai na igreja dele, tem um gato pingado, 6 pessoas. Deus está dizendo: larga dessa bobagem. Ou você larga dessa bobagem, ou você vai para outra área. Esta aqui não é Jesus não era coach. Jesus nunca foi coach. Ele era mentor. Ele mentorava, ele ensinava, ele explicava, ele conjecturava, ele dava o exemplo na atitude. Porque tem muita gente que quer só ensinar, quer dar lição de moral, mas na hora de pisar na lama da existência humana, ele sai fora. Na hora de sujar, arregaçar as mangas, a barra da calça e ir para as favelas, para as comunidades, ele não vai. Ele quer estar sentado ali. Ele quer estar sentado ali atrás de uma escrivaninha só dando ordem, só dizendo que ele detém a verdade. Eu sou coach. Se converte, meu irmão. E tem pastor besta caindo nisso. Uma vez eu vi, como é que pode um moleque desse querer ensinar um pastor que não tem estudo, mas ele tem 50 anos de ministério? Mas você não tem diploma de formação. Mas eu tenho a experiência de 40 anos, de 30 anos, de 40 anos na igreja. Porque, meus queridos, eu já cuidei de igreja, cuido de igreja, auxilio a igreja junto com o meu pastor. E eu falo como um pastor aqui. Tem muitos que vêm para a igreja, prega a mesma mensagem sempre. Não é pecado pregar mensagem sempre, desde que cada vez que você prega a mesma mensagem,
tenha outras vertentes, outros conteúdos e outros resultados. Porque a palavra de Deus, ela dá essa condição. Você pode pregar a palavra de Deus 10 vezes a mesma palavra, com contextos diferentes, com inspirações diferentes, com a manifestação de Deus na tua vida te inspirando. Mas eu conheço amigos que pregam 10 anos a mesma mensagem. Sabe por quê? Porque ele não tem comunhão com o Espírito de Deus. Ele não tem comunhão com a oração. Eu estou falando aqui porque a nossa igreja, isso é do Belém. A igreja Assembleia de Deus, não é só do Belém não. A Assembleia de Deus mesmo, não é Nutella. A Assembleia de Deus Nutella não, a Assembleia de Deus do Belém. A Assembleia de Deus raiz. É no mínimo meia hora de oração. Os obreiros, meia hora. Porque orar não é você papagaiar a palavra. Oração não é dogma e nem regra da igreja. Oração quer dizer falar. Você só conhece alguém quando você fala com ela, conversa, dialoga. Como é que tem alguns pregadores que não oram? Como é que tem alguns cantores que não oram? E diz que tem comunhão com Deus. Oração é comunhão no pé do fogão com Deus. Quando você ora, você pode até não ter palavra como não tinha aqui. Eu estava orando, Deus, eu estou vazio. Senhor, eu saí lá da divisa do Paraná, cansado, arrebentado, mas eu não tenho, fui ali no banheiro, eu não fui usar o banheiro, eu fui orar ali, eu falei, Deus, eu estou vazio, eu preciso, Senhor, que o Senhor coloque uma semente no meu coração, para que eu venha falar a este povo nessa tarde. E eu estou aqui pela graça de Deus. Eu falo com quem tem essa experiência. A oração faz a diferença. A oração, ela atrai o Espírito de Deus. É a oração. Não é terno. Eu ganho terno, irmão. Eu não compro já faz 20 anos. Deus tem me sustentado. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Porque eu tenho semeado. Eu semeio e Deus, Ele me retribui. Quando você semeia, Deus, Ele não deve nada para ninguém. E você nunca vai vencer Deus. Se você dá 10, Ele dá 20. Se você dá 20, Ele devolve 40 para você. Você dá 100, Ele devolve 200. Você dá 1000, Ele devolve 2000. Porque você nunca vai vencer Deus. A história diz que havia uns 500 pessoas no cenáculo, mas só 120 foram alcançadas, porque perseveraram. Isso aqui vocês sabem. Qual é a pedagogia do Pentecoste? No verso 3, o Espírito veio sobre cada um, não era sobre alguns. O Espírito veio sobre todos, não era sobre alguns. Mas por que o Espírito veio sobre todos, tomou todos? Porque todos estavam com o mesmo pensamento, em unidade. Quando nós estamos em unidade, eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Quando estamos em unidade, e quando falo de unidade, está falando de nivelar todo mundo no mesmo padrão. No mesmo padrão humano. No mesmo padrão de servo, de serviço. O pastor não é maior do que ninguém. Ele é servo do servo, está lá embaixo. Muitas vezes é incompreendido. Tem que apaziguar a briga. Tem que comprar briga de membro. Casal que está separando. E às vezes ele está lá no oculto da casa dele, faltando até um feijão na casa dele. Eu falo isso porque eu já sei disso. Eu falo porque eu passei por isso. Está na obra de missões, estive no Amazonas. Pastor que trabalhava com os índios ticunas, com outras tribos de índio. E eu vi ali, irmãos, o quanto tem jovens ali, missionários, que se abdicaram de faculdade de Direito lá no Rio de Janeiro. Estava chorando, falou, pastor, quando você vier, traz 1 litro de Coca-Cola, porque faz 6 anos que eu não sei o que é isso. Traz shampoo, pastor, meu cabelo está todo sapecado, porque eu escolhi servir a Deus. Quando você escolhe servir a Deus, quando Deus te chama, Deus chamou Saulo, o Espírito estava orando, Saulo estava orando, havia doutores, a Bíblia diz em Atos, havia doutores, haviam pastores, haviam mestres, estava Barnabé e Saulo orando, e a Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando, e o Espírito disse, falou, o Espírito fala,
separa Barnabé e Paulo. Paulo levantou com Barnabé e não perguntou quanto que ele ia ganhar de salário. Paulo não questionou dizendo se ele ia ter plano de saúde. Paulo não perguntou se ele ia receber quanto de oferta. Ele simplesmente tinha chamada. Sabe por que Paulo fez isso? Porque ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Paulo era um homem erudito, conhecia a Sagrada Escritura desde criança, porque foi formado aos pés de Gamaliel. Ele era um talmidim. Talmidim era aquele discípulo que era criado sentado no chão e o mestre de pé, sentado no chão, numa posição dizendo que o evangelho não é pesado. O evangelho que você ouve, que nós ouvimos, não é pesado, porque algumas pessoas têm o evangelho como pesado. Vocês estão sentados ouvindo. E Paulo foi criado, mais tarde se desviou, mas Jesus teve encontro com ele, quando ele começou a pegar a carta da igreja oficial da época do Sinédrio, para matar, prender e torturar todos aqueles que invocassem o nome de Jesus. Jesus, no caminho de Damasco, encontra-se com Paulo, dá-lhe uma cacetada em Paulo, faz ele cair no chão. Ele tomou uma porretada da graça de Deus na vida dele. E a voz de Deus, de Jesus, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem persegue, mas eu não te conheço, você não me conhece, mas quando você persegue alguém da minha igreja, é a mim que você está perseguindo. Quando você mutila alguém da minha igreja, quando você mata, é o meu corpo que você está mutilando. Quando você está decapitando e jogando pedra no membro do meu corpo, é a mim que você está ferindo. Mas agora, Paulo, eu vou fazer você aprender a sofrer pelo meu evangelho. Ele vai fazer você aprender a sofrer. Não é a se dar bem, não é a se dar bem no evangelho, é a sofrer pelo evangelho. Porque Isaías 53 diz que Jesus aprendeu por meio daquilo que ele padeceu. Evangelho é cruz, evangelho é lágrima, evangelho é incompreensão. Isto é o evangelho. Esse tipo de evangelho que tem pregado, essas pessoas têm pregado por aí, que massageia o ego do crente, não confronta o crente. As igrejas estão aí, o pastor disse aí que uma semana levantou 5.000 pessoas na igreja dele. Por quê? Porque a igreja que não está pregando mais a palavra de Deus, prega qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Porque quando você prega a palavra de Deus, e você tem um compromisso com a palavra de Deus, Deus tem um compromisso contigo. Qual é a pedagogia do Pentecoste? Em segundo lugar, a festa do Pentecoste é a festa da perplexidade. Se você não houver coisas extraordinárias, como o pastor pregou aqui, se não houver manifestação depois da palavra pregada, isto não é manifestação do evangelho. Porque Jesus, ele pregava, Jesus, ele ensinava pregando e pregava ensinando. Mas depois que ele terminava, a multidão experimentava da glória de Deus. Se coloca de pé, você que está aí sentado. Mesmo que não tenha saída, mesmo que esteja tão difícil, ore. Se te faltarem palavras, ore. Mesmo